Bom, então eu vou começar a apresentar a solução do nosso problema com a fresa, mostrando o nosso problema físico. Então aqui a gente tem uma bancada de fresamento onde a gente tem dois cilindros que comandam ela, sendo o cilindro A o responsável por fixar a peça. Então ele é comutado por solenoide e tem seu retorno feito por mola, prendendo aqui a peça quando for comutado. E o cilindro B é responsável pelo movimento então em direção à ferramenta de corte. Então ele avança por comutado por solenoide e tem seu retorno também feito por solenoide. Para realizar então essa automação foi seguido esse comando sequencial, onde a gente tem, além dos passos, a opção de ciclo contínuo ou ciclo passo a passo, então, por seleção através de botões. A gente tem esse artifício que não permite que, por mais que o botão de impulso do ciclo manual fique selecionado, ele não vai permitir que isso se torne um ciclo contínuo, porque ele faz o corte então desse sinal, que ficará mais claro na programação. Tem o passo zero, que é para o caso do ciclo contínuo ele verificar a existência das condições iniciais. Então aqui a gente tem as condições iniciais, que seriam os dois atuadores estarem recuados. E partindo então já para os passos, a gente tem nosso passo 1, que é o avanço do atuador A, que faz a fixação da peça. Nosso passo 2 é o avanço do atuador B, que faz a movimentação em direção à ferramenta de corte. O nosso passo 3 que faz o recuo desse cilindro, então recuando a nossa peça. E o passo 4 que é a soltura da peça. Então, para utilizar esse comando sequencial dentro da linguagem Ladder, então foi utilizada essa notação, onde os sensores, tanto do cilindro A quanto do cilindro B, estão representados pela notação de I1 até I4. O botão de pulso que comanda a parte manual, então ele é nosso I5. O botão de ciclo contínuo, que é um botão de trava, nosso I6. O botão para começar o ciclo é nosso I7 e o botão de emergência é nosso I8. Na saída, então, a gente tem a ativação das memórias dos passos, assim como a ativação das luzes, então, para trazer uma representação física do acionamento desses passos, a gente tem a notação delas dada por Q1 até Q5. Temos nossos artifícios aqui de corte do sinal, então R6, representado lá que ele é M3, e o nosso manual corte, representado por M1. Assim como a saída da seleção do manual ou contínuo, que é nosso R5, aqui ele está representado por M2, e nossas condições iniciais, representada por M4. As três solenoides também estão representadas aqui então por Q6, Q7 e Q8. E agora eu vou partir então para a programação para explicando o funcionamento dela. Bom, então, começando aqui pela parte do corte, então, quando eu acionar o meu I5, que seria o responsável então por dar aquele passo manual, ele vai fechar então esses dois contatos e vai acionar essas duas saídas. Quando ele acionar essa saída, ele vai deixar então fazer uma passagem de um passo, porque vai estar acionando esse outro auxiliar R5 que é responsável por isso. Ao mesmo tempo que ele deixa passar um passo, ele vai acionar essa nossa saída, esse nosso relé, que vai abrir então esse contato, e abrindo esse contato, ele vai cortar esse sinal. Por isso que ele faz só um passo mesmo ficando apertado, como podemos ver aqui. Então, deixando o nosso modo automático de ciclo contínuo aqui selecionado para ficar mais fácil então a, as próximas explicações. A gente passa então pela verificação das condições iniciais, que isso vai interferir quando a gente tiver o início do segundo ciclo. Então agora como a gente está no primeiro ciclo ele não vai interferir muito, mas mesmo assim vamos estar explicando que para ele estar atendido precisa que os dois atuadores estejam recuados.
então os dois sensores de início de curso tem que estar acionados. Como podem ver, ele vai fechar aqui e não vai dar a sequência, porque, como eu falei, ele vai ser importante no segundo ciclo. Então, aqui chegando no nosso ciclo zero, então, eu dando o comando de saída aqui dado pelo i7, que é o botão de ligar, ele vai começar então nossa programação em si, nosso processo de fresamento, vai sair então dessa fase 0 para a fase 1, que tem o avanço do atador A, fixando a peça, e só vai partir para a segunda fase, que é o do avanço do atuador B, quando eu tiver o sensor de fim de curso do atuador A acionado, que aqui está representado por E2. Então, como podem ver com ele acionado, então desabilita o nosso passo anterior, que era o passo 1, e ficamos no passo 2, então, que é a parte do avanço da peça. Então, para dar sequência, então, a partir do passo 2 para o passo 3, então, que é o recuo da peça, é necessário que eu tenha atingido o fim de curso então, do meu atuador B. Então, quando a peça atingir quando o meu cilindro estiver comutado e a haste dele atingir seu ponto máximo, que vai atingir o seu fim de curso, então ele vai partir para o próximo passo, fazendo então o recuo do meu atuador, esperando para quando esse recuo estiver completo, então que for acionado o sensor de início de curso, ele recuar então o meu cilindro A e repetir esse processo então ciclicamente. Aqui, como podem ver, então ele está esperando o sensor de início de curso do B. Então, com ele acionado, a gente chega no passo 4. E para repetir, então, o processo, ele vai esperar recuar o cilindro A também, que é a nossa condição inicial. Aqui, então, a gente tem a comutação dos nossos atuadores, aonde, como o nosso cilindro A, ele comuta por solenoide e tem seu retorno feito por mola, ele tem que ficar comutado, então, tanto no avanço dele, quanto enquanto estiver rolando os outros processos. Então, ele avança na nossa fase 1, que é quando ele fixa a peça, na fase 2 e na fase 3, que é quando o outro cilindro está fazendo a atuação dele, ele continua comutado. Então, como a gente pode ver, a gente tem aqui nosso ciclo contínuo já esperando para o nosso segundo ciclo, estava esperando só o sensor de início, dando esse sensor, começa de novo o processo, então, com o processo dado de novo, então a gente estaria no estágio 1, que é o da fixação. Então, partindo da fixação, atingindo o fim de curso, então, do nosso cilindro, o nosso cilindro A vai continuar ativo e o cilindro B vai avançar. Com o cilindro B avançando, ele vai atingir o seu fim de curso, então vai fazer o recuo do cilindro, e como podem ver, então, nosso programa está funcionando automaticamente. Eu fiz também uma segunda programação aqui, eu vou deixar até o novo resumo aqui, para não explicar tudo, mas basicamente o que foi alterado foi a condição, a nomenclatura dos sensores, que antes eles estavam nas portas de I1 até I4, por já pensar na prática, então na instalação prática do equipamento. Aqui eu coloquei como N1 até N4, pois eu consigo comutar eles, então, ativando esses relés aqui no final, para demonstrar um pouco melhor como seria esse ciclo contínuo. Então, vindo aqui para a simulação, um pouco mais visual, então, eu vou selecionar o nosso ciclo contínuo e vou dar a inicialização do nosso processo. Então aqui a gente tem as luzes das memórias, como podem ver, começa da memória 0, 1, 2, 3 e 4, e a comutação dos nossos cilindros. Então, como a gente já pôde ver antes, o nosso cilindro A vai ficar avançado nas fases 1, 2 e 3 do nosso programa. A solenoide do avanço
do cilindro B representado aqui por Q7, então ela vai ascender então no nosso segundo passo, que é o nosso Q3, e vai recuar no nosso terceiro passo, que seria o nosso Q4 aqui, então.